Jonas passou a bola para José, mas Mike roubou a bola e tocou para Alan, que estava pronto para chutar para o gol. Quando ele chutou, Kaique agarrou e passou para José, que tocou para Jonas. Juan se preparou para defender. Jonas chutou, mas de repente... O cachorro tinha perdido seu ursinho. Ele estava triste e seu dono estava procurando. Quando achou o ursinho, os dois começaram a brincar e se divertir. Então, de repente, ele rasga. O dono costura e os dois começam a brincar de novo. Um dia, o pássaro faminto pousou no banco e ele estava cansado e com sono. Ele olhou e viu um pedaço de comida e pegou para se alimentar, e tinha várias formigas querendo a migalha. Ele dá uma piscada de tanto sono e do nada a migalha some. E ele procura a migalha, só que não acha. E de repente... A lesão. Em um dia, Cobalto e Diego estavam indo para um lugar muito importante. Chegando lá, os amigos estavam tensos. Primeira vez que iam jogar profissionalmente e seriam oponentes. Cobalto leva uma pancada e, de repente... O ursinho sumiu e o cachorro ficou muito triste. Quando ela acordou, olhou à janela e perguntou: "Que bicho é esse no meu quintal? Está com um urso na boca. Será que é agressivo? Vou lá ver. Júlio, tem um bicho enorme no quintal." Já vou lá ver, Amanda. Quando ele desceu, o bicho saiu correndo, pulou nele, parecia manso. O que é? É um monstro enorme, não é um cachorro. O Rex acordou estressado, foi na cozinha pegar o seu ursinho, mas a sua dona Beatriz tomou da boca dele. Aí ficou com ódio e latiu. O título do nosso mini-conto é O Jogador. O jogador estava jogando com o melhor do mundo. Então, se machucou. Um dia, o Cláudio e José estavam jogando bola no campo às 9 horas. E eles eram de times diferentes. E sem querer, o Cláudio correu para pegar a bola e deu um salto e chutou a perna do José. Então o juiz tomou a decisão certa. E eles estavam jogando futebol. E quando menos esperavam, chutaram a bola e quebraram o vidro da casa vizinha. E foram pegá-la. E deram de cara com a dona da casa. Estava indo treinar no campo. Ele recebeu uma ligação do treinador dele, então o jogador desmaiou. O ursinho sumiu. O cachorro pegou o ursinho da menina, andou pela casa toda, até o banheiro, que foi beber um pouco de água e foi até o quintal. Quando estava no quintal, entrou em sua casinha e fez um buraco grande para enterrar o ursinho. O cachorro tirou o brinquedo e começou a morder. Quando a menina acordou, encontrou seu ursinho ao lado dela. Um dia, Eduardo estava em casa, quando chegou Eru. Eles começaram a brigar por causa de um jogo. Eduardo ganhou o jogo e Eru não soube perder. Então Eru quebrou o controle. Eduardo ficou muito bravo e começou a bater em Eru. Depois de muito tempo, apareceu um camelo e disse: "Oi." O camelo foi embora e os meninos começaram a rir. Um belo dia, um cachorro apareceu na frente da minha casa, com um ursinho na boca, mas não sabia o que fazer com ela, porque nunca tive um cachorro, e ela deitou lá bem quietinha. Fui até lá, mas ela não estava mais lá. Cachorro bem alegre. Certo dia, um cachorro bem alegre acabou pegando uma girafa de brinquedo e levou até os pés de sua dona. Depois de 3 minutos, sua dona, chamada Maria, começou a brincar, mas sua girafa de brinquedo sumiu ao decorrer da brincadeira, e o cachorro ficou muito triste. Abrigo. Leodos estava andando por aí e viu Bituca fumando um cigarro.
enquanto Escanor estava preparado para matar. E chegou Biscoito, dando uma voadora em Escanor, mas Escanor não sentiu nada. Meliodas falou: "Não mate ele, vamos lutar um braço de ferro." Escanor perdeu, mas ele não deixou barato. E começou a verdadeira luta. Só que Ban chegou e impediu e chamou os dois para a taverna. Acabou? Certa tarde, um menino chamado Arthur, do jeito que era arteiro, foi tentar montar no cavalo do sítio dele. Então montou. Depois de um tempo, caiu e quebrou a perna. Foi para o médico e passou muito apuro. Só que superou e depois melhorou. Tentou montar de novo, mas desta vez conseguiu. E então virou o melhor peão do mundo. Era uma vez um homem chamado Helbran que andava tranquilamente pelas ruas da cidade dele, até que ele foi atacado por um grupo de nazistas. A luta foi intensa, mas o Helbran era um bom lutador e por isso saiu vitorioso. Depois de um tempo, ele decidiu se avistar para combater os nazistas com as Américas. Todas as guerras os americanos ganhavam, menos uma que foi a mais difícil, na Alemanha, onde a base dos nazistas ficava, no lugar que os soldados mais difíceis de se enfrentar ficavam. A luta estava intensa demais, até que algo inusitado aconteceu. Uma rosquinha com cobertura de morango e confetes caiu em cima dos nazistas e os americanos e Helbran saíram vitoriosos. "Vocês ganharam a batalha, mas não ganharam a guerra", disse o chefe dos nazistas. A bolsinha mágica de Clara. Certo dia, Clara, uma menina inteligente, ruiva, olhos azuis, estava andando de bike no Parque Ipiranga da Serra, quando decidiu descansar para beber água. Até que conheceu um menino chamado Juan, que tinha 13 anos, cabelo marrons e olhos azuis. Clara gostou de conhecer Juan, e Juan de Clara. Depois de um tempinho, Clara passou seu número para Juan para conversar mais. Quando Clara voltou para casa, contou para sua mãe que havia conhecido um menino chamado Juan e que tinham se tornado amigos. A mãe ficou preocupada, mas disse: "Filha, que bom que está fazendo amizades. Você vai convidar ele para a sua festa amanhã?" Ah, é, mãe. Acabei esquecendo que amanhã era o meu aniversário, mas vou ver se ele poderá vir, exclamou Clara. No dia seguinte, o pai dela, de cabelos marrons e olhos azuis, desceu as escadas bem cedo para planejar algo para Clara. Assim que Clara acordou, viu seu pai descendo as escadas e foi escondida, até que ela viu uma linda bolsinha preta, o que ela não sabia que era uma bolsinha mágica. Voltou para cima e foi conversar, acordando e escondeu a bolsinha e subiu para desejar um feliz aniversário. Feliz aniversário, filhota. 13 anos. Hoje aparece aquela garotinha de 8 anos, disse o pai. Obrigada, papai. Que bom que você lembrou. Só que Clara estava pensando naquela bolsinha que viu de manhã. Chegou a hora da festa e todos os amigos dela haviam chegado. Depois de 20 minutos da festa, chega Juan, bonito e cheiroso, e com um presente na mão esquerda. Clara abriu o presente e viu um colar lindo. Obrigada por esse presente lindo, Juan. De nada, Clara. Isso foi de coração, disse Juan a ela. Então, seu pai havia chamado para conversar sobre uma coisa. Filha, como hoje é o seu aniversário, eu queria te dar um presente que é um objeto de família. Quero que quando você tiver sua família com ela importante para a nossa família. O que tem de importante nessa bolsinha normal, papai? É que ela não é só uma bolsinha, filha, é uma bolsinha mágica, disse o pai. Mágica? Mas mágica não existe?
Existe sim, Clara. É só você pensar no que quer e a bolsinha te dará. Só que tomar cuidado com os pedidos, tá bom? Tá sim, pai. Obrigada. Eu amei este presente. Clara achou que isso era bobo, mas tentou pedir um iPhone. Um tempo depois, viu que tinha um iPhone na bolsinha. Dali adiante, começou a pedir muitas coisas em sua bolsinha mágica. Quando, certo dia, Juan foi até a casa de Clara para brincar com ela, mas ela disse: Bom, Juan, eu não posso brincar agora, mas eu queria que você visse uma coisa. Quando Juan ouviu a palavra mágica, achou que Clara estava doida, mas quando ela pediu uma bola de futebol, ele viu que havia sido real, uma história verdadeira. Clara explicou o que seu pai tinha dito, e desde aquele dia os dois, Clara e Juan, não paravam de falar da bolsinha preta. Perdida no mundo. Um dia, uma família de um pai, de uma mãe e de uma filha foram passear de barco. Então aconteceu de vir uma tempestade que infelizmente fez o barco virar. Sua mãe sumiu, mas o seu pai e sua filha conseguiram colocar o barco em seus devidos lugares e voltarem para casa. Muito tristes na esperança de achar a sua esposa, que no desastre tinha desaparecido. Passou-se então 10 anos e todo dia o Alexandre ia ao mesmo local em que ela, a sua esposa, desapareceu. Outro dia, como rotina, ia ao mar e dessa vez decidiu levar sua filha que tinha medo de água, pelo desaparecimento de sua mãe. Mas seu pai conseguiu tirar ela de casa. Depois de alguns minutos, eles estavam navegando, até que uma onda quase de 2 metros veio até o barco, que fez o barco virar, como tinha sido há 10 anos atrás. A menina Isadora foi com a onda para uma ilha, e seu pai tinha sido levado pela outra correnteza. Quando a menina chegou na tal ilha, encontrou sua mãe, que no caso estava lá. A filha quase infartou de felicidade. As duas voltaram para casa com os destroços dos barcos. Até que enfim chegamos, disse sua mãe. Mas a alegria não durou muito. Ela recebeu a notícia em que seu esposo havia falecido, e assim terminou essa história. O aventureiro. Um menino chamado Jack gostava de se aventurar. Foi quando, numa das aventuras, ele quebrou as 2 pernas, pulando de uma árvore. Ele ficou muito triste, pensando que nunca mais poderia se aventurar por aí. Ele ficou tanto tempo imobilizado que até desaprendeu a brincar. Mas foi em um dia que ele disse bem assim: Não devo perder a fé. Devo continuar buscando o meu sonho. Passaram-se 2 anos e foi no dia da sua cirurgia, em seu aniversário, que ele descobriu que poderia voltar a andar. E assim continuou treinando e treinando, até ganhar campeonatos em sua cidade. Paulo e o medo de fantasmas. Era uma vez um menino chamado Paulo e ele era muito medroso. E um certo dia, ouviu falar que tinha uma casa mal assombrada. Só que, na verdade, eram os amigos dele trollando ele. E Paulo foi e encontrou um cômodo muito escuro e seus amigos se fantasiaram de fantasmas e lhe deram um susto. E depois daquele dia em diante, ele nunca mais acreditou em fantasmas. Era uma vez um giz que gostava de escrever, e todo lugar que ele ia, ele escrevia. Mas existia um apagador que gostava de apagar tudo o que o giz escrevia, e por isso os dois não se gostavam. Então, um dia, quando o giz estava escrevendo na lousa, o apagador foi lá e apagou, e por isso eles começaram a brigar. Depois, quando eles terminaram de discutir, o giz viu e caiu de cima da lousa e quebrou, e por isso o apagador voador se arrependeu e foi lá salvar o giz. E depois que o apagador voador salvou o giz, eles viraram melhores amigos, e toda vez que o giz escrevia, o apagador não apagava mais.
A diferença. Era uma vez uma menina chamada Mariana. Ela era muito rica e também muito metida. Mariana tinha um colega na escola que se chamava João. Ela não gostava dele porque ele era negro e pobre. Por conta disso, ela começou a tirar sarro da cara dele. Um dia na escola teve uma palestra sobre bullying. Mariana ficou se sentindo muito mal por ter praticado racismo com João. Então ela chegou nele e falou: "Desculpa por ter feito tudo isso com você, João." João respondeu: "Eu te perdoo." Desse dia em diante, naquela escola não houve mais conflitos sobre bullying. Perdido no mundo. Um dia, uma família de um pai, de uma mãe e de uma filha foram passear de barco. Então aconteceu de vir uma tempestade que infelizmente fez o barco virar. Sua mãe sumiu, mas o seu pai e sua filha conseguiram colocar o barco em seus devidos lugares e voltarem para casa. Muito tristes na esperança de achar a sua esposa, que no desastre tinha desaparecido. Passou-se então 10 anos e todo dia o Alexandre ia ao mesmo local em que ela, a sua esposa, desapareceu. Outro dia, como rotina, ia ao mar e dessa vez decidiu levar sua filha que tinha medo de água, pelo desaparecimento de sua mãe. Mas seu pai conseguiu tirar ela de casa. Depois de alguns minutos, eles estavam navegando, até que uma onda quase de 2 metros veio até o barco, que fez o barco virar, como tinha sido há 10 anos atrás. A menina Isadora foi com a onda para uma ilha, e seu pai tinha sido levado pela outra correnteza. Quando a menina chegou na tal ilha, encontrou sua mãe, que no caso estava lá. A filha quase infartou de felicidade. As duas voltaram para casa com os destroços dos barcos. "Até que enfim chegamos", disse sua mãe. Mas a alegria não durou muito. Ela recebeu a notícia em que seu esposo havia falecido, e assim terminou essa história.